ontem lá. Fala, nação rubro-negra, inacreditável esse vídeo que a gente viu, né? O Totói mandando o hino do Flamengo em plena coletiva de imprensa no Bahia, falando sobre trairagem. O Pelaipe foi bem claro em apontar o dedo em quem traiu ele e até hoje está dentro do departamento de futebol do Flamengo, jogou realmente no ventilador, sobre o Nicolas de la Cruz. Já tem data certa para chegar no Flamengo, mas tem uma situação que me incomoda muito sobre isso em relação à Supercopa. Parece piada, mas não é. CBF quer colocar Palmeiras e São Paulo no Maracanã um dia antes de Flamengo e Vasco. E falando sobre o Dorival Júnior, parabéns, vai ser um novo técnico da seleção brasileira. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV, mas antes disso, se vocês puderem, por favor, deixe o like, porque a situação aqui da Flageral tá cada dia mais complicada. Então, se vocês deixarem o like, pelo menos o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai levar para o maior número de pessoas essas informações que eu trago para os senhores. E agora vamos para as notícias, que realmente é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação, vou começar o vídeo falando sobre um assunto bem sério, na minha opinião, né? Até porque a saída desse personagem, na minha opinião, prejudicou os bastidores do futebol rubro-negro. Tô falando do Pelaipe, que em 2019 era ali o cara em relação à parte de futebol, né? Aquela gestão de futebol, o Marcos Braz, o Bruno Spindel e também o Pelaipe. Pelaipe era aquele cara que ajeitava tudo na parte do futebol, nos bastidores também. E ele, misteriosamente, em janeiro de 2020, ele foi desligado do Flamengo. Muita gente criticou, reclamou, falou, pô, mano, não tem sentido o Pelaipe sair do Flamengo, até porque o Pelaipe foi um dos principais responsáveis pela chegada do Jorge Jesus, técnico aí histórico diante do elenco rubro-negro. E o Pelaipe, ele abriu o jogo e falou que sim, teve uma pessoa lá dentro que era primo de um vice-presidente. E ele foi traído por essa pessoa que queria ficar no lugar dele. Tô falando de quem, gente? De quem? E abrindo aspas pro Pelaipe, ele disse, né, que tinha proposta para ir para outro lugar para poder trabalhar, e isso em dezembro, e aí o Flamengo esperou até o dia 6 de janeiro para poder mandar um e-mail para ele e desligar ele de forma oficial, falando que não teria o contrato renovado. E nessa entrevista, questionado ali sobre quem traiu ele, porque ele falou, ó, teve uma trairagem lá dentro de uma pessoa que queria o meu lugar, e ele foi bem claro em expor o nome dessa pessoa, que é o Skinner, que é primo do BAP, e aí ele deu a entender que o Skinner fez de tudo para ele sair do Flamengo, para o Skinner ficar no lugar dele, galera. Às vezes tem jogo sujo nos bastidores, deixou ali, pegou o Marcos Braz de surpresa, que o Marcos Braz não sabia, pegou o Bruno Spindel também de surpresa, que o Bruno Spindel não sabia. Pô, uma sacanagem, um cara totalmente preparado para estar no cargo que ele estava no Flamengo, um cara que ajudou o Flamengo pra caramba aquele ano, principalmente indicando a contratação e fazendo de tudo para a vinda do Jorge Jesus, sair desse jeito, não por falta de competência, mas sim por uma trairagem, conforme ele disse, de dentro da diretoria. Para mim foi sacanagem, queria muito saber sua opinião. Isso é uma coisa que todo mundo já desconfiava, mas agora, pelas palavras do próprio Pelaipe, isso aí foi bem e bem mesmo exposto anos depois dessa situação. Sua opinião é muito importante, coloca ela aqui embaixo. Vocês acham que o Pelaipe tá certo em relação a isso, ou que vida que segue, o contrato dele já não tinha mais, ele tinha que ser desligado? Sua opinião é muito importante, coloque ela aqui nos comentários. E falando sobre o Nicolas de la Cruz, ele já tem data certa para poder chegar no Rio de Janeiro. Só que tem uma situação que me incomodou nessa apresentação do jogador, já que ele já foi contratado já tem um tempo e o restante do elenco vai se apresentar na tarde desta segunda-feira, às 2 horas da tarde. O Nicolas de la Cruz só vai chegar, segundo o Vene Casagrande, na data de amanhã, 1h15, e não tem certeza ainda se ele vai chegar e vai direto para o Ninho do Urubu. Espero eu que ele já vá direto treinar. E isso porque, como ele já foi contratado há muito tempo, eu não entendo o motivo dele não se apresentar com o restante do elenco. Para mim, todo jogador é igual.
Se a data está marcada da apresentação nessa segunda-feira, me incomoda saber que ele só vai chegar no Rio de Janeiro na terça-feira através de um voo ali fretado, né? Ele vai chegar às 1h15 da tarde, mas ainda não existe a certeza que ele vai direto para o Ninho do Urubu. Espero eu que ele chegando já vai direto vestir o uniforme de treino e vai treinar. Porque, pô, a temporada é importante. 2 dias de treinamento, para mim, faz diferença, ainda mais na pré-temporada, que o couro come na primeira semana para colocar o condicionamento físico dos jogadores ali na ponta dos cascos, porque a temporada é longa, é complicada e a gente tem uma porrada de campeonato para disputar. A apresentação do jogador, a coletiva de apresentação do jogador, ainda não tem data marcada. Quando tiver uma data certinha, o Nicolas de la Cruz vai sentar lá no auditório ali, vai ter a coletiva de imprensa e ele vai poder dar as boas-vindas e responder perguntas dos jornalistas, dos setoristas do Flamengo. Mas é isso, galera. Me incomodou um pouco, não é muita coisa, mas eu acho que a temporada tem que ser ali perfeita. A pré-temporada tem que ser perfeita para a gente poder ter uma temporada de alto nível. E faltando 2 treinos, para mim, é uma situação ali que eu acho que poderia ser feito de outra forma e ele se apresentar com o restante do elenco. Queria saber a sua opinião, por favor, coloque ela aqui nos comentários, concorda, discorda, sempre a sua opinião é muito bem-vinda. E nação rubro-negra, a despedida oficial do Everton Ribeiro aconteceu. Ele foi no Ninho do Urubu, deu entrevista, ele tirou foto com os troféus, ele levou os filhos, né? O Totó, principalmente, é o mascotezinho da torcida. Tem o Baby Guto também, mas o Baby Guto agora já está um rapazinho, né? Mas o Totó é esse torcedor que caiu nos braços da nação rubro-negra, é o nosso mascote eterno. E conforme vocês viram no começo do vídeo, não tinha como não comentar essa situação que realmente quebrou a internet. Será que o Totó passou dos limites? Galera, é uma criança, não pode ser crucificado jamais, né? No momento de distração ali, que o Totó chegou perto do microfone, na coletiva de apresentação lá no Bahia, ele teve que mandar o hino do Flamengo, tirou muita onda, a mãe dele rapidinho tirou ele do microfone, mas não teve como, né? Todo mundo na sala de coletiva de imprensa lá na Bahia riu pra caramba, achou graça, porque um menino faz de coração, né? É um bebê ainda, ele ainda tá crescendo e ele ama tanto o Flamengo. Pô, ele que foi esse fim de semana lá no Ninho do Urubu, é um apaixonado, um fanático rubro-negro. Vestir outra camisa, ele não entende. Ele é apenas um bebê, uma criança, né? Um bebê que tá virando criança. E ele é inocente, né? Deus conhece o coração das crianças, sabe que o coração é puro. E ele só queria expor o que ele faz o tempo todo, o dia inteiro. A mãe dele sempre fala isso, eu não gravo nem 10% do que o Totó fala em relação à torcida do Flamengo, a cantar as músicas do Flamengo. E realmente a gente viu esse flagra aí que quebrou a internet, todo mundo achando graça pra caramba. E bem legal, né? A gente vai sentir muita falta do Everton Ribeiro, mas acredito eu que muita gente vai sentir mais falta ainda dos vídeos do Totó, um rubro-negro assim, inacreditável, né? O que ele fez foi realmente inacreditável, mas era uma situação que a maioria da torcida já esperava. Eu já esperava algum tipo de manifestação desse nível do nosso eterno Totó. Boa sorte, Everton Ribeiro, menos contra o Flamengo. E boa sorte, Totó, porque vestir a camisa do Bahia realmente não é igual a vestir a camisa do rubro-negro mais querido do Brasil. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam aí desse flagra do Totó na coletiva da apresentação do pai dele lá no Bahia. São rubro-negra. Agora, uma bem curtinha aqui. CBF querendo colocar Supercopa no Maracanã um dia antes do clássico Flamengo e Vasco. Sendo que na final da Supercopa tem Palmeiras e São Paulo. Difícil. Às vezes, pra mim, não tem lógica nenhuma. Parece, às vezes, uma
piada de mau gosto. Por que colocar no estádio do Maracanã essa partida? Flamengo não quer, tá? Fluminense também não quer, porque o gramado do Maracanã é algo ali bem complicado durante toda a temporada. E tendo um clássico no outro dia vai prejudicar muito o gramado, vai prejudicar a qualidade do clássico. Coloca essa partida lá no Rio Tietê, porra. Bota lá no estádio da Impressora, que é o estádio do Corinthians, bota lá naquela Arena Zebra lá, que é o estádio do Atlético Mineiro. Agora, colocar no Maracanã, sem nenhum sentido, pô. Para mim não tem sentido essa situação. Se vocês quiserem deixar o comentário de vocês, fiquem à vontade, eu respondo a todos vocês sempre. E essa situação para mim não tem sentido, parece realmente uma piada de mau gosto. E uma situação que me deixou feliz, sei que ele não é mais técnico do Flamengo, deixou saudade em muitos torcedores. Para mim, se tivesse mantido ele, a temporada de 2023 não seria tão ruim quanto foi. Tô falando, lógico, vocês sabem, Dorival Júnior. Foi chamado para ser um novo técnico da seleção brasileira e, segundo o Globo, ele aceitou. Então, para mim, o Coroa merece mesmo, faz muito pelo futebol brasileiro. Não só como técnico, mas também como instrutor de técnicos. Ele é um cara ali que tem um coração humilde, um bom coração, trata os jogadores da melhor forma possível, deixou muitas saudades também entre os jogadores rubro-negros, não só entre os torcedores, e para mim, merecidamente, bem melhor do que deixar esse Diniz aí que é meio louco da cabeça na frente da seleção, é colocar o Dorival Júnior. Parabéns. Você merece, sua carreira é feita ali de bons momentos, no Flamengo teve o seu auge e ele sabe administrar, né? Só o que me deixa triste é ter uma seleção, uma CBF mandando nele. Às vezes, não sei o que a CBF quer, não sei se só quer expor jogadores ali, botar vitrine em relação a jogadores que são fechados com algumas fornecedoras, que têm certos patrocínios. Parece que, às vezes, jogadores vão para a seleção, e parece muito isso, por indicação de fornecedores de uniforme, de patrocinadores, de empresários, e não pela qualidade técnica, e isso é bem claro. Para mim, tá escancarado na nossa cara que a seleção brasileira vai ficar muitos e muitos anos sem ganhar Copa do Mundo. É isso, galera. É muita indicação que tem lá na CBF, né? Mas pelo menos eu fico feliz pelo Dorival. E para mim, o auge da carreira de um técnico é poder ser ali treinador do Flamengo e depois treinador da seleção. Então ele já foi treinador do Flamengo e agora vai ter a oportunidade de ser treinador da seleção. Tomara que ele não faça aquelas convocações malucas, né? Por indicação, mas acho isso muito difícil de acontecer. Valeu, nação rubro-negra. Tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!